Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Hoje nós começamos a estudar os profetas maiores. Profetas maiores e profetas menores em seguida. Essa definição, profeta maiores e menores, não é sobre a importância deles, mas simplesmente pelo tamanho dos livros. Então, profeta maiores são os livros proféticos maiores e os profetas menores, os livros proféticos menores. O primeiro livro dos profetas maiores é o livro do profeta Isaías. E nós vamos explorar esse livro, o livro de Isaías, vamos falar do contexto histórico, vamos falar dos temas centrais e das profecias messiânicas. Já quero adiantar para você que o livro do profeta Isaías é o livro mais messiânico do Velho Testamento, ou seja, é o livro que mais fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Por isso é um livro tão citado nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus. Vamos lá. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e ele vai exercer o seu ministério no reino de Judá, ou seja, o reino do sul, no século 8 a.C. Ele vai passar pelo reinado de Uzias. Uzias era primo de Isaías, então Isaías vem de uma família real. Ele passa pelo reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome Isaías significa Yahvé é salvação, o que reflete muito a mensagem central do livro de Isaías. Isaías era filho de Amós e, segundo a tradição judaica, ele pertencia à família nobre porque era primo de Uzias. Isso vai explicar para a gente por que ele tinha tanto acesso à corte real. Isaías, ele é um dos profetas que a gente vai falar, dos profetas palacianos, ou seja, que tinha todo esse acesso ao palácio. Isaías, ele vai ser chamado ao ministério profético através de uma visão impressionante no templo, onde ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, rodeado por serafins. Isso acontece no capítulo 6. Então é muito interessante que ele já está exercendo o ofício profético, ok? Ele já está exercendo o ofício profético, mas a experiência dele com Deus, de chamado mesmo, está descrito no capítulo 6. A tradição também vai falar como que Isaías morreu. Então não a Bíblia não fala. A tradição judaica vai falar que ele morreu como mártir sobre o reinado de Manassés, que era filho do rei Ezequias. Manassés, que foi o rei mais ímpio de Israel. E fontes judaicas como o Talmud, vão falar que ele foi cerrado ao meio. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Depois o livro de Salmos é o segundo livro maior da Bíblia. E a forma que ele é estruturado, de forma, falando dos períodos históricos e os temas, estudiosos vão dividir o livro de Isaías em três livros. Então nós temos um livro, tem 66 capítulos, mas estudiosos dividem ele em três. Então nós temos o que chamamos o primeiro Isaías, que é do capítulo 1 até o capítulo 39. Então do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos o que é chamado do primeiro Isaías. Provavelmente esse livro vai ser escrito aqui no século 8 a.C., ou seja, antes do cativeiro da Babilônia. Então, antes do exílio da Babilônia. E nós percebemos isso pelas palavras, pelos temas principais. Vamos ver que Isaías vai falar muito sobre julgamento, muito sobre contra o pecado, um chamado que ele vai trazer arrependimento. Ele fala muito da soberania de Deus. Esse é um ponto que eu gosto muito no livro de Isaías. E ele fala de eventos históricos. Por isso que nós conseguimos ter clareza que o capítulo 1 até o 39 se refere do período onde Isaías está profetizando antes do exílio babilônico. Nós temos o que chamamos do segundo Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Ali vemos uma mensagem de consolação. Estudiosos vão chamar esse segundo Isaías, essa parte do livro de Isaías, de o livro da consolação, ok? Essa parte, os estudiosos vão ter consenso
que foi escrito no período do cativeiro, ok? E ele vai trazer palavras de esperança e vai enfatizar o amor e a fidelidade de Deus. Então ele fala de temas como restauração de Israel, o servo sofredor, que é um apontamento para Jesus Cristo, o poder de Deus sobre as nações e a promessa de um novo êxodo, ou seja, a saída do povo da Babilônia e o retorno deles para Israel, a terra prometida. Né? Nós temos aqui profecias messiânicas nesse período, capítulo 42, 49, 50, 53, que apontam para a vinda de Jesus como Redentor de Israel e as nações. E nós temos o que chamamos o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao capítulo 66. Aqui o livro é o livro da glória futura, que aponta para esse tema, ok? Ele, nesse capítulo 56 a 66, ele fala muito sobre o chamado à justiça, a promessa de um novo céu, uma nova terra, e ele vai incluir os gentios no povo de Deus. E aí tem a restauração plena de Jerusalém. Então isso aponta para uma glória futura. Há consenso que essa parte do livro foi escrita após o exílio. Então nós temos a primeira parte de Isaías, capítulo 1 ao 39, foi escrito antes do exílio. Nós temos o capítulo 40 ao 55, que é escrito durante o exílio, e o capítulo 56 ao 66, após o exílio. Então é consenso que o profeta Isaías vai escrever a primeira parte do livro. A segunda parte vão ser profecias de Isaías que vão estar sendo redigidas, ok? Escritas. Então, essa divisão na academia leva a alguns pensamentos. Né? Primeiro deles, que essa divisão não significa que foram escritos por autores diferentes, mas que eles vão refletir diferentes fases do ministério profético de Isaías e o seu impacto ao longo da história de Israel. Essa é a parte que eu particularmente acredito, como teólogo, como estudioso. Uma outra linha vai dizer que são 3 autores diferentes dando sequência à mensagem de Isaías. Mas para mim e para a teologia reformada, que é a nossa base do nosso seminário, Isaías vai escrever todo o livro e ele vai profetizar em momentos específicos, ok, da história de Israel. Então, vamos lá entrar realmente aqui no livro de Isaías. Quando eu leio Isaías, se você ainda não leu, leia o livro de Isaías, eu vejo um Deus que age na história. Isso fica muito claro para mim. Deus governando impérios, nações. Isso reflete a soberania de Deus sobre os eventos nacionais de Israel e também nas nações em volta. Então vamos lá. Primeiro, da mensagem de Isaías, a gente percebe um chamado ao arrependimento. Então, você vai perceber que no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, o livro de Isaías inicia com uma dura repreensão contra o pecado, contra a corrupção e a hipocrisia de Judá. Então a nação se afastou de Deus e Deus levanta esse profeta para trazer a nação de volta ao Senhor. Então, por meio do profeta, Deus vai denunciar os rituais vazios e a injustiça social, chamando o povo a uma mudança de atitude. Se tem algo que você vai ver nos livros proféticos, o que você vai ver é esse chamado dos profetas, chamado ao arrependimento, uma fala contra o pecado, uma fala contra a corrupção, contra a hipocrisia, um chamado ao arrependimento, e os profetas vão bater muito na injustiça social. Então hoje, para aquelas pessoas que são influenciadas por essa visão pós-moderna, do politicamente correto, não pode falar mal. Irmãos, os profetas se levantaram para falar o que era errado. Pecado precisa ser denunciado. E é isso que a mensagem profética vai trazer. O capítulo 1, verso 16 e 17, vai dizer assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai a justiça. Então você vai ver que a exortação de Isaías,
ela vem com um convite gracioso, que é um convite de arrependimento. O verso 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Capítulo 1, verso 18. Então, Isaías deixa claro que Deus está disposto a perdoar a nação, a restaurar. Só que o seu povo precisa de uma caminhada de obediência e sinceridade, de um coração contrito. Entenda, a justiça e a santidade de Deus, ela exige uma resposta prática. Por isso a mensagem profética. Então, o chamado ao arrependimento em Isaías demonstra que Deus quer restaurar o seu povo caído. Mas está condicionado, a restauração está condicionada a uma obediência genuína, a um voltar para Deus, a uma retidão moral, uma submissão à vontade de Deus. O livro de Isaías ele vai se destacar também pelas profecias messiânicas. Então ele contém algumas das mais importantes profecias messiânicas de todo o Antigo Testamento, que aponta para a vinda de um Salvador, para a vinda de Jesus. Por exemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, ele anuncia o nascimento virginal. Então, capítulo 7, verso 14, deixa eu ler para você. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e a chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E nós vamos ver que séculos depois, o evangelista Mateus registra o cumprimento dessa profecia de Isaías em Jesus. Nascido de uma virgem, nascido de Maria, e vai ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Aonde que isso está? No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 22 e o verso 23. Nós temos também o capítulo 52 e o capítulo 53. Capítulo 52, você tem que pegar o último versículo do capítulo 52, deixa eu abrir aqui para você, e eu vou ler para você. Então você pega o verso 13 do capítulo 52 e todo o capítulo 53. Nós temos aqui Isaías falando sobre o servo sofredor. Quem que é o servo sofredor? Jesus. Por que servo sofredor? Por causa da caminhada dele e da morte dele na cruz do Calvário. Servo sofredor, o ano que vem, no segundo ano do nosso seminário, e você vai estar aqui comigo, você vai ver que servo sofredor é um título cristológico de Jesus. Nós vamos ter uma matéria sobre cristologia e eu vou ensinar isso para você. Capítulo 52, verso 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi dito verão, e que não ouviram compreenderão. Aí ele começa o capítulo 53, tão conhecido, né? Que diz assim: quem creu em nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada na sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Aí ele continua falando desse sofrimento redentor de Jesus. Então, verso 6, ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. Verso 4, 5 e 10, ele fala das enfermidades que foram levadas e fala da profecia da paixão de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos no capítulo 9, do verso 1 ao 7 de Isaías, o capítulo 11, de 1 ao 10, nós temos, por exemplo, o reinado do Messias. Então Isaías vai profetizar a vinda de um herdeiro de Davi que traria justiça, paz e restauração. E vamos ver que Jesus, como filho de Maria e José, eram descendentes de Davi. Quando você pega a genealogia, isso vai ficar muito claro para mim e para você. Então nós temos aqui os atributos divinos que são colocados para o Messias em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11 também, ok? Então nós temos que entender que teologicamente
Isaías aponta diretamente para Jesus Cristo. Então ele conecta de forma notável o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E a encarnação do Filho de Deus unificou essas profecias, ok? De Emanuel e o servo sofredor e o rei de paz, em uma só pessoa. Então, quando Jesus nasce, nós vamos saber que Emanuel é Jesus, que o servo sofredor é Jesus e que o rei da paz também é Jesus. Outra coisa que me chama muita atenção no livro de Isaías é a soberania de Deus. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Esse é um tema central também no livro de Isaías, a grandeza e a majestade de Deus. Então ele mostra isso quando ele fala da criação. Por exemplo, no capítulo 40, o profeta exalta Deus como Criador onipotente. Isaías 40, 12. Quem mediu com o seu punho as águas? Quem pesou os montes e as colinas? Então ele mostra Deus como esse Criador onipotente. Ainda no capítulo 40, verso 15 ao 17, ele fala das nações são como uma gota num balde, menos que nada. Então ele vai dizer que Deus, ou seja, Yahvé, governa a história universal. É ele que estende os céus como a cortina e reduz a nada as planícies da terra. Capítulo 40, verso 22 e 23. Ele vai falar muito contra os ídolos, porque nenhum ídolo ou poder terreno vai se comparar ao Senhor. Então, essa soberania que se manifesta, né, mostra Deus levantando e derrubando reis e impérios. Então, nós vamos ver isso. E aí Isaías vai proclamar, por exemplo, que a Síria, apesar de sua ferocidade e maldade, ela é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então ele está mostrando que Deus está governando a história, ok? Então essa ênfase de Isaías na soberania divina traz consolo e confiança ao crente. Ou seja, o nosso Deus continua tendo o controle da história, ok? Ele traz também na sua profecia muito consolo e restauração. Do capítulo 40 em diante, parece que o tom da profecia de Isaías muda. Sai de julgamento para consolo e redenção. Então, os capítulos 1 e 39, há uma ênfase muito grande no juízo sobre Judá e as nações, e nos capítulos 40 ao 66, nós temos palavras de esperança. Essa é a caminhada de um profeta. Ele denuncia o pecado, ele traz uma mensagem de juízo, mas ele também aponta um caminho de restauração, um caminho de redenção, um caminho de mudança, ok? Entre as promessas de restauração está de novos céus e nova terra, em Isaías 55, verso 17 ao verso 25, pinta um cenário de uma renovação cósmica e alegria eterna. Olha o verso 17 do capítulo 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Então Deus declara que Jerusalém será motivo de regozijo e que não mais se ouvirá nela a voz de planto. Isaías 65, verso 18 e 19. Então o que nós vemos aqui? Né? Uma visão de uma glória futura que ela vai ser retomada no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Então, você percebe que o livro de Isaías aponta para uma consumação do plano divino. Eu gosto muito desse livro. Lembrando que o ano que vem, para você que está fazendo a formação e você que vai estudar conosco o segundo ano, vai ter a aula de escatologia. Irmãos, Apocalipse, essa visão do fim dos tempos, isso vai descortinar na sua cabeça. Então, uma outra ênfase aqui no final de Isaías, a partir do capítulo 52 e 53, é do servo sofredor. Então, ele apresenta Jesus, nós já falamos sobre isso. Né? Então, do capítulo 40 ao 66, Isaías, ele entrelaça o tema do sofrimento com redenção e com a glória futura. Então, sofrimento, redenção e glória futura. Ok? Pensando teologicamente, nós temos aqui no livro de Isaías uma promessa de consolo para nós e para a criação. Então ele fala de uma nova criação. Então ele revela o juízo de Deus, ok?
e ele mostra que o juízo de Deus nunca é o seu último ato. Haverá uma restauração. O Senhor julga para purificar e purifica para salvar e renovar. Vou repetir. O Senhor julga para purificar e purifica para salvar e renovar. E é isso que vemos no livro de Isaías. Para a gente caminhar já para o final, Isaías, ele mostra Deus como Salvador universal. Essa perspectiva, ainda no Velho Testamento, eu acho muito bonito. Por quê? Porque uma das marcas da teologia de Isaías é a universalidade da salvação. Ou seja, embora ele estivesse profetizando para Judá, para o Reino do Sul, para Jerusalém, para o povo de Israel, ele deixa claro que o plano de Deus vai além das fronteiras de Israel. Capítulo 49, verso 6, olha o que ele declara ao seu servo. Também te dei como luz para os gentios, para serem minha salvação até os confins da terra. Então o livro de Isaías já aponta esse processo de redenção também dos gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Então, nós vamos perceber que Isaías já aponta algo que na mensagem do Evangelho, no Novo Testamento, vai ficar tanto claro. Que Jesus veio, o Evangelho é para judeus e também gentios. Ou seja, são a todos aqueles que são chamados para a salvação e para a fé em Cristo Jesus. E aí vamos ver no Novo Testamento, principalmente os evangelhos mostrando isso, que Jesus é essa resposta para todas as nações. E aí eu te lembro da grande comissão, do Ide. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Então Isaías reforça que a salvação de Deus é para toda a humanidade. Para todos os povos, se houver arrependimento e fé em Cristo, haverá salvação. Vamos terminar esse livro? Então, resumindo, o livro de Isaías abrange uma rica teologia, que vai do juízo à esperança. Esse profeta, ele atua no contexto de uma crise nacional. O povo, a nação se afastou de Deus, e ele está chamando essa nação ao arrependimento, ok? Ele mostra que tanto a disciplina de Deus, quanto a restauração vindouras, é o que Deus deseja. Encontramos nesse livro profecias messiânicas que formam a espinha dorsal da compreensão cristã de Jesus como Salvador prometido. Tanto que quando os discípulos de João está preso, João Batista está preso, ele envia os discípulos vão com a pergunta de João Batista se ele era realmente o Messias. Ele não vai responder sim ou não, mas ele aponta para os milagres que ele está fazendo. Por quê? Porque o livro de Isaías vai dizer que o Messias, ele abriria os olhos do cego, né? Curaria o coxo, o paralítico. Então esse livro é fundamental. Se eu puder te dar uma dica no dia de hoje, leia o capítulo 53, medita nele, eu gosto demais, 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 demais. Isaías é um livro que nos mostra, nós podemos confiar na soberania de Deus. Quero abençoar a sua vida, que bom terminar mais um livro com você. Amanhã nós vamos dar sequência nos profetas maiores e eu vou falar sobre o profeta Jeremias. Deus te abençoe, até a próxima aula.